E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cadê o VAR? E você, fã do futebol, certamente é apaixonado pela Liga dos Campeões, certo? Sobe o hino, DJ. It's all the champions. Tu. Atualmente, vários times fortes dominam esse continente, como o Real Madrid, o Barcelona, o Liverpool, o Bayern, entre outros. Porém, uns times incomuns que atualmente não possuem muito valor no cenário europeu hoje já conquistaram essa taça, ao contrário de alguns times que hoje em dia se consideram grandes e não conquistaram nada, por exemplo, PSG, Manchester City. Atenção, tosse é um dos sintomas para o coronavírus. Procure um médico ou um especialista. Mas vamos lembrar que a maioria desses times estranhos ganharam o campeonato antes da sua reformulação. Até a edição da temporada 92-93, a Champions não era chamada assim, era chamada Taça dos Campeões Europeus ou simplesmente Copa da Europa. Diferentemente do formato atual, só participavam os campeões de cada país, e não existia a fase de grupos, apenas o mata-mata. Bom, mas chega de enrolação. Se vocês quiserem, nós poderíamos fazer uma série sobre esses times totalmente improváveis de ganharem hoje em dia uma UEFA Champions League. Mas vamos cortar esse papo e vamos falar primeiramente do Steaua Bucareste, um time pequeno da Romênia, que já simplesmente conquistou a Europa. Esse time aí, com nome difícil de falar, foi fundado no dia 7 de julho de 1947 por uma porrada de oficiais da Guarda Real Romana. Seu primeiro grande título inexpressivo foi em 1949. Eles ganharam a grandíssima, entre aspas, Copa da Romênia, em cima do grandíssimo, entre aspas, CSU Cluj. Mas vamos deixar isso de lado e falar no que interessa, do seu grande título que é guardado na memória dos seus torcedores até hoje. O time romeno foi campeão na temporada 85-86, e o campeonato serviu para coroar os anos mágicos que o time já vinha vivendo e que durou até 1989. O nome do Steaua está eternizado na história do futebol europeu, graças a esse título e o tricampeonato nacional invicto. Isso mesmo, os caras ganharam 3 campeonatos invictos, sem perder nenhuma partida sequer. Os Invencíveis dos Carpatos, como foram apelidados na época, um nome esquisito, mas ok. Iniciaram seu grande legado com o técnico Emerick, ex-jogador do Steaua, que voltou ao comando do clube após sua primeira passagem bem sucedida na década de 70. O técnico, junto com outras estrelas romenas, formaram um combo perfeito, principalmente com o atacante Pituca, que naquela época era o craque do time e hoje em dia é o técnico da seleção romênia. O grande atacante foi o artilheiro do time no campeonato romeno de 1984 e 85, que levou o clube à competição europeia da próxima temporada. Os torcedores jamais imaginariam que conquistariam a Europa, mas o time não era ruim não, viu? Era daqueles elencos raçudos e encardidos que sempre davam trabalho para os times maiores. Uma curiosidade sobre esse grande atacante Pituca na época, ele recentemente assumiu a seleção romênia, só que teve até uma bela passagem, só que infelizmente ele foi condenado por 1 ano por corrupção. Ele foi acusado de estar envolvido com casos controversos com o presidente do Steaua Bucareste, Gini. O Steaua inicialmente contou com uma sorte nos primeiros jogos. Pegaram equipes sem expressão nenhuma no futebol. Primeiro eles classificaram sobre o Veg da Suíça, depois enfrentaram o Budapeste da Hungria. Nas quartas de finais, aí sim vem a sorte. Podendo pegar Barcelona, Bayern de Munique ou Juventus, o time acabou jogando contra o Coisa, não sei pronunciar, desculpa, da Finlândia. Por mais que o time fosse fraco, deu trabalho para os romenos, que não era tipo lá essa grande coisa, mas conseguiram passar. 0-0 primeiro jogo e 1-0 o segundo jogo, com puta golaço do atacante Pituca. Nas semis, enfrentou o Anderlecht da Bélgica, um time mais conhecido que tinha acabado de passar pelo Bayern de Munique. No primeiro jogo, os romenos perderam por 1-0, mas na volta, uma belíssima atuação de 3-0 fora do baile com 2 gols do atacante Pituca. E assim, o clube se classificava para a final. O dia 7 de maio de 86 era o mais importante da história do time. Enfrentaria o Barcelona, em Sevilha, praticamente na casa dos catalães. Os blaugranas lotaram, enfiaram 50 mil pessoas no estádio Ramon Sánchez Pizjuán. O resultado parecia óbvio, lógico, que o Barcelona ia ganhar. Ele seria campeão diante da sua torcida. Mas não foi isso que aconteceu. O Steaua conseguiu segurar os espanhóis durante 120 fucking minutos. 0-0 no tempo normal, e na prorrogação o campeão seria consagrado nos pênaltis. Foi que daí surgiu a estrela, um grande herói que foi marcado na história do time de Budapeste. Quem brilhou no início das penalidades foram os goleiros. Ambos pegaram os 2 primeiros pênaltis de cada equipe. Porém, a noite era de Ducadan, o goleiro romeno. O time da Romênia acertou o terceiro pênalti enquanto os espanhóis pararam no goleiro novamente. E assim aconteceu de novo. Fim da disputa, 2-0 para o Steaua nos pênaltis. Ducadan, o goleiro, se tornou um herói ao defender 4, isso mesmo, 4
penalidades seguidas do time do Barcelona. O Ducadão foi apelidado naquela época e até hoje em dia como Herói de Sevilha. Era algo histórico, o Estel era campeão da Europa pela primeira vez e era a primeira vez que essa taça iria para o leste europeu. E se engana quem pensa que é apenas futebol. Ao voltar ao país natal, o time que foi servido por 30 mil torcedores protagonizaram uma cena nunca mais vista na Romênia. A população simplesmente viveu um feriado nacional. O título ajudou a neutralizar a ditadura comunista que assolava o país naquela época. Em 1989, uma revolução pôs a fim à ditadura e aquele time mágico. Com as manifestações e violências no país e a abertura do mercado com o fim do comunismo, afetou o esporte do país e simplesmente a maioria dos jogadores importantes do Estel infelizmente deixaram a Romênia. O exemplo disso foi o Herói de Sevilha Ducadão, que além da ditadura teve problemas de circulação e assim teve que encerrar sua carreira precocemente, tendo como seu último jogo profissional a final do torneio europeu. E assim foi o fim daquele time histórico que chegou ao topo da Europa em 86. Bom, mas finalizamos por aqui. Agora você sabe mais sobre o time do Steaua Bucareste e seu título improvável e épico da UEFA Champions League. Isso, se você gostou, deixa o like, é de graça, é uma ótima coisa que vocês fazem pra gente. Também não esquece de compartilhar com seus amigos aí e também de se inscrever. E um grande beijo a vossas nádegas e até o próximo vídeo. Tchau.